Fala, meus amigos do canal Bom com a Arte. Olha onde é que a gente tá aqui hoje. Viemos gravar um podcast aqui na sede do Jornal A Gazeta com o seu Luiz Clério. Fiquem com esse podcast sensacional e não deixe de seguir e dar o like. Valeu? Simbora, minha galerinha do canal Bom com a Arte. Olha nós aqui nesse lugar diferenciado. Vocês podem estar olhando aí e dizer, gente, onde é que o cara tá? Quem é esse cara que tá aqui do lado dele? A gente tá num lugar diferenciado hoje. Demorou para fazer esse podcast, mas enfim, saiu. Alguns amigos aí cobrando, Flávio, Fabiana Félix, Antiógeno também, falando, vai fazer um podcast com o Luiz Clério, que lá tem conteúdo. Estamos aqui hoje na sede do jornal A Gazeta, aqui em Bom Conselho, mas nosso amigo Luiz Clério aqui, o proprietário, né? E vocês vão escutar umas das histórias mais arretadas que vocês podem escutar aqui nesse podcast, que é a história dos 32 anos do jornal A Gazeta de Bom Conselho. Então, sem mais delongas, vamos começar hoje, dia de domingo, né? A gente teve que gravar o dia de domingo. Maurício só trabalha a semana toda, seu Luiz também não podia. Então, a gente veio para aqui dia de domingo. Estamos aqui gravando esse podcast arretado. Bom dia, seu Luiz. Tudo bom? Bom dia, jovem. Tudo em paz. Tudo bom, graças a Deus. Vamos começar O que é que mandas? O que é que manda? Eu quero que você conte essa história aí, deixa aqui gravado em áudio e vídeo, essa história que você tem gravada em papel, né? Que é os 32 anos do jornal. Como é que começou essa história? A Gazeta surgiu, nós em 1990, nós inauguramos uma loja no centro da cidade, a Estação, ali na rua Zé Amaral, com a esquina com a Barão do Rio Branco. E o jornal veio exatamente no dia da inauguração da Gazeta, da estação. A estação é uma loja de variedades, inclusive com funcionamento de horário de shopping. Começava às 10, não fechava, e tinha horário de shopping das 10 horas às 22 horas, todos os dias. E a loja não teve sucesso e continuamos só com o jornal A Gazeta. Daí porque 32 anos de Gazeta. Foi de 20 de setembro de 1990 aos dias atuais, né? Vai completar 33 anos. E a Gazeta veio exatamente, se propõe a defender Bom Conselho em todos os sentidos, independente de partido. Por conta disso, a Gazeta já foi de Mané Luna, a Gazeta já foi de Gervásio, a Gazeta já foi de vários políticos. Mas como assim, em qual sentido? Porque a Gazeta tinha a posição dela contra na hora que ela tinha contra o governo municipal, o adversário contra o municipal, era propriedade do outro adversário. E é uma história muito longa, porque a imprensa, muita coisa complicada, é porque a imprensa não se mantém, tem que ter patrocínio. No governo de Gervásio, nos primeiros meses do governo, que nós chegamos aqui no final, nós chegamos aqui no 90, era o final já do governo de Gervásio, que Gervásio foi até 92, né? E nós assinamos um contrato com a prefeitura e fazíamos a divulgação das obras de Gervásio. Um contrato foi firmado com a prefeitura. Junto com a prefeitura também veio a Câmara, que da Câmara de Vereadores nós divulgávamos as sessões que aconteciam, as indicações, tudo que acontecia lá, nós publicávamos lá. Fizemos a campanha o jornal deu cobertura total à campanha de Audálio, que foi Audálio e Valmir, e Valmir se lançou candidato a prefeito, ganhou Audálio. Ganhando Audálio não fez a renovação de contrato com o Gazeta. Mas tudo bem, não seja por isso. E desde essa época que nós viemos ter outro contrato com a prefeitura no governo de Daniel. Daniel, ele, através do secretário dele, um dos secretários que se esforçou para fazer isso foi Álvaro. Nós fizemos um contrato com a prefeitura para divulgar obras de Daniel. Tudo feito sem negócio de apadrinhamento, tudo dentro do que manda a lei. E nós demos cobertura ao governo, às obras do governo de Daniel.
Continuamos com Judite, que também fizemos a... Ela assinou um contrato com o jornal. Hein? Então o Judite também assinou um contrato com o jornal e apoiou o jornal. Nós Quanto fizemos prefeita? a campanha dela, dando cobertura à campanha dela, né? Que ela, uma vez eleita, também fez a contrato com o jornal para fazer a divulgação das obras dela. Depois de Judite, quem é que veio? Depois de Judite foi Danilo, foi? Danilo. E o Danilo, não sei por conta de que, não quis ação nenhuma Contrato com o jornal. com a Gazeta, como também incentivou o presidente da Câmara, que no caso era Genil, gente dele, Sim. a não fazer contrato com a Gazeta. Entendi. Então, desde o primeiro governo do Danilo até os dias de hoje, Não teve apoio. a Gazeta não teve condição de fazer o contrato. E quando não faz contrato assim, eles consideram como uma oposição? Porque querendo, assim, quando você não faz contrato com o governo municipal, eles consideram como uma oposição, porque acaba que você não divulga as benfeitorias da prefeitura, mas já, nesse caso, não tem contrato, você também divulga as coisas que tem para fazer, né? Ah, logicamente, às vezes... Critica, né? Cobra, né? A crítica é permanente. Sim. Não só porque... Mesmo sendo do governo, você critica também, né? Mesmo se você fosse do governo, assim, tivesse o apoio, você criticava também. A gente comentava, como a gente sempre comentava, mesmo nos erros do governo, tanto de Gervásio como de Judite, a gente comentava, criticava e cobrava. Justamente, que esse é o intuito do jornal, né? Não tem esse negócio porque são partidários, não. O que nós queremos é que a coisa seja bem feita em função do município, de toda a cidade. E isso, logicamente, não é costumeiro no meio político. O político gosta de elogio, de bajulação. Gosta. Coisa que eu nunca aprendi a fazer. Continuamos no mesmo só padrão. Defendendo a cidade, o município do conselho. Gosta, não gosta, aí é problema de cada um. E é um detalhe, nós temos um jornal aberto, porque na hora que nós criticamos, quem quiser contestar, pode contestar, que a gente publica, não tem problema. Entendi, quer dizer que se é só assinar é só assinar a crítica, e né? a gente publica, não tem Não pode ser aleatório assim, né? Não pode ser aleatório, não. Tem que... Não. Criticamos uma determinada coisa. O cara, essa crítica não procede, então se defenda, mande para o jornal contestado, que a gente publica, não tem problema nenhum. Então quer dizer que assim, como qualquer outro veículo de comunicação, o jornal precisa de patrocínio. Ele se mantém hoje, ele tem esse apoio da população. Dependendo de patrocínio, não. Não, porque o único patrocínio que nós temos de valor, de valor financeiro, no caso seria o Bradesco, que há muito tempo o Fernando conseguiu para a gente. Fernando do Fernando. O Bradesco. Fernando Tenório, um abraço para Fernando Tenório. A última página, a metade da última página é com patrocínio da Gazeta. Bradesco. Do Bradesco. O restante são assinaturas de muito bons conselheiros que residem fora e recebem via internet e recebem via correio também. Então você ainda manda o jornal mesmo para fora? Mandamos impresso. Tem eleitores, tem assinantes que dizem que gostam de pegar o jornal, de sentir o jornal. Porque assim, você manda em PDF também, que ninguém manda para mim no meu contato. Mas tem gente que não quer saber do PDF não, quer saber do jornal. A sensação está pegando ele ali. Então nós viemos, toda quinzena nós viemos para os assinantes. Você imprime quantos jornais por quinzena? São 1000 jornais. 1000 jornais. Toda quinzena ele imprime 1000 jornais, então são 2000 por mês. Houve épocas em que a gente mandava para os colégios. Fazer escola. Mas uma vez que os governos são contra, proibia até que fosse distribuído. Gente,
É verdade. Um negócio tão interessante, eu nem sabia disso. Para o aluno e acompanhar, mas não distribuíam. E não distribuíam, a gente não ia. Mas, rapaz, escuta, e assim, e você, antes da estação, Luiz Clério, antes da estação, que é onde começou o jornal, você morava, você é de Bom Conselho mesmo, filho de Bom Conselho, né? Nasci em Bom Conselho em setembro de 1940. Meu pai, Lúcio Duarte, fez jornal em Bom Conselho, com Tenorinho. Fez jornal? Fez. Como assim? Ele tinha um jornal aqui que ele trabalhava nesse jornal, fazendo jornal. Então quer dizer, peraí, então quer dizer que antes da guerra já existia um jornal aqui. Já existia há muitos anos. Mas sempre existiu. Sempre o jornal em Bom Conselho Eu não sempre sabia. existiu. Estudantil, menino do colégio fazia tudo. Agora não tinha nenhuma a durabilidade que está tendo. Isso, a Gazeta. Exatamente em função da falta de patrocínio. A Gazeta já é uma herança que você teve da história do seu pai, de trabalhar com isso? Porque nós gostamos... Uma herança cultural? Meu pai fazia jornal porque era tipógrafo. Na tipógrafo é o quê? Tipógrafo, antigamente, a tipografia compunha tudo de tipo por tipo, um por um, fazendo... Tudo manual. Manual. Daí porque tipografia. Mas com esse avanço, hoje tem um computador que resolveu tudo isso. Mas meu pai fez jornal aqui em Bom Conselho, no tempo de Tenorinho, com o padre Alfredo, que o padre Alfredo também fez jornal aqui. E foi, não sabia, interessante saber. E do padre Alfredo também. Quando nós saímos de Bom Conselho para Garanhuns, nós chegamos em Garanhuns. Meu pai também foi trabalhar em tipografia lá na Praça Irmão Miranda e com Humberto Moraes fazia um jornal, o Menor, lá em Garanhuns. Eu estudava no Diocesano, eu já fazia jornal na minha classe, no Diocesano, feito em mimeógrafo. A gente imprimia no mimeógrafo. Imprimia com aquele, com álcool, né? Com aquela tinta. Então, sempre o jornal sempre esteve na nossa história. Uhum. Tem um irmão, o Jodevaldo Duarte, jornalista, trabalhou muitos anos no Jornal do Comércio. Trabalhou no Jornal do Comércio, trabalhou no Diário de Pernambuco, trabalhou na TV Globo, quando se instalou lá no Recife, quando chegou no Recife. Então, também é jornalista, o Jodevaldo. É o principal da família jornalista. Então, sempre no jornal, sempre nós tivemos história na nossa vida. Aí antes de você colocar a estação, mas morava aqui em Bom Conselho ou morava fora? Morava fora. Morava no Recife. Você morava no Recife? Morava no Recife. E aí, onde foi? Aí adquiriu o prédio lá, o prédio que eu digo, o primeiro andar. Você sabe onde é a estação? Sim, na esquina ali, onde aquele primeiro andar ali, nós adquirimos. Perto da rodoviária, casa da coxinha ali, naquela esquina ali. Demos as características de estação, mudamos a janela, tudo para gente. Eu lembro que era... Ainda tem o nome lá em cima. Eu lembro que ali também foi a Rádio Papacaça, ali, não foi? Lá atrás. E a Rádio Papacaça... A primeira ali, não foi? Se instalou, lá e atrás eu fiz um primeiro andar, onde era o nosso depósito da loja. O Hélio estava sem local para instalar e instalou lá. O início da Rádio Papacaça foi lá. Isso. Isso. No prédio da estação, né? No caso, era seu prédio, né? O prédio era. Da estação, quando... O primeiro andar. Ah, sim, entendi. Primeiro andar. Depois vinha aquelas outras lojas que davam corredor. Era um corredor para chegar no prédio onde eu construí para fazer o depósito da loja. E terminou se transformando no estúdio da Rádio Papacaça. Aí quando você veio de Recife, onde foi, qual foi, já veio com a intenção de chegar em Bom Conselho, botar a loja e fazer um jornal ou não? Nós fizemos a loja exatamente com a intenção, quando eu adquiri o prédio, a parte superior do prédio, foi para fazer essa loja. E para um dos meus filhos, que estava desempregado, aí eu botei a loja para ele tomar conta. Entendeu? Mas não tinha intenção de jornal ainda não? O jornal veio com a loja. Ah, entendi. A loja inaugurou e a marca da inauguração foi o jornal.
Em formato menor, em formato pequeno. Entendi. Quer dizer, mas se confunde um pouco com a história da rádio também. A rádio começou praticamente no mesmo ano, então. A rádio né? um ano depois. Um ano depois da Papacá. Um ano depois. Nós começamos em 92. A rádio, nós começamos em 90 com a estação e o jornal, e a rádio começou em 91. Exatamente. Então revolucionou mesmo a mídia de Bom Conselho, né? Que a Rádio Papacá hoje que ainda está aí, né? E o jornal também. Fizemos programa na Rádio Papacaça. Nós tínhamos programa na Rádio Papacaça. Como que era o programa que funcionava? Nós tínhamos de manhã, aos domingos, que era o programa só de música de saudade, música de Orlando. Eu lembro de Vanildo de Pombo também, naquela época. Pessoal todo. Até o redutor chamava Postais Sonoro. Ele chamava Postais Sonoro. E depois de muitos anos, a rádio já ali perto de Alfredo, vizinho ao Fórum do Coronel, nós fazíamos um programa aos sábados. Mas o nome do programa era... é Porque Hoje é Sábado. O nome do programa era Porque Hoje é Sábado. E quem fazia era vocês? Eu fazia, mas tinha companheiros nossos, amigos nossos, que estavam lá na bancada fazendo o programa comigo. Entendi. Álvaro, Naduca, Daniel, Zenício, um bocado de pessoas que iam lá fazer o programa comigo. E o que era esse programa? Esse programa a gente começava falando sobre as coisas que aconteciam em Bom Conselho durante a semana, criticando também coisas que Aldalho não gostava, que era o prefeito. Na época, e era contra do jornal. E a gente comentava sobre a cidade de Bom Conselho, por que Rainha Isabel, por que Logradouro, por que Barra do Brejo. A gente sempre tinha uma pessoa, no caso Arnaldo Amaral, conhecia toda a história e falava porque o nome era Rainha Isabel, porque Barra do Brejo. Rapaz, interessante demais, era um conteúdo arretado demais isso aí. A gente a gente sem sair do estúdio, a gente percorria as ruas da cidade de Bom Conselho fazendo serenata. Entendeu? Fazia serenata sem sair do estúdio. Estamos aqui na rua Zé Amaral, na casa de fulano para papai, e a música está tocando uma música lá, uma música antiga. O programa era nesse sentido. Quando foi um dia, nós fizemos uma crítica no hospital. Sobre o hospital, que me pediram que eu dissesse que o hospital estava sem atender bem. Naquela época. Nada mudou. Naquela época já existia isso. Reclamando. Aí o que aconteceu? Lá para as tantas chegou Aldário, que era o prefeito, e chegou Wagner, que era o diretor do colégio, do hospital. Aí disse, nós viemos aqui, você criticou o hospital, nós viemos aqui nos defender. Pois não, sente, saudade, sente. Fica à vontade, aqui, nesse lugar. Era aqui nessa casa? Não, na rádio. Ah, sim, na rádio, na Conselheiro João Freire. Sim. Eles sentaram, nós abrimos o microfone para eles, terminou a Aldade discutindo com toda a minha bancada, os meus amigos lá. Do pubista. Com raiva da crítica. Com raiva por causa da crítica do hospital. Aí foi quando eu disse, Aldade, já tá bom. E passamos a palavra para o Wagner, que era o diretor do hospital. Aí Wagner disse que o hospital não podia estar entregar barata, como eu disse. Eu havia dito que o hospital estava entregando barata. Porque ele tinha detetizado fazia 15 dias. Agora aí... Não, o melhor dos argumentos dele. Esse cara merecia um troféu. Tinha detetizado. Então já quebrou aí. A mesa... E Saudade já tinha brigado, já estava brabo lá. Isso bravo lá. Mas ele sempre, o Aldário sempre foi assim, ele nunca aceitou crítica, ele sempre vinha, saía uma edição do jornal, ele vinha brigar comigo. Mas espia. Aldário, não brigue comigo, conteste e assine. Mande a nota, que a gente não paga nada, é de graça, Aldário. Você queria divulgar a fala dele por escrito e ele assinando, não era para estar no jornal. Publicar.
Mas vai quer dizer Mas que é uma história... nessa história do jornal teve essas contendas com esses políticos. Ah, mas aí. teve uma mais importante. Diga aí. Essa foi mais importante porque houve uma falta de energia na cidade. Energia. E faltou energia e tumulto nos colégios que tinha aula, né? Quando foi no dia seguinte, vieram falar comigo sobre o tumulto que o pessoal do colégio Frei Caetano haviam feito. Quebrar mesa, quebrar isso, e que eu botasse no jornal. E o jornal, nessa época, era feito em Olinda, impresso. Era impresso. Imprimia lá e vinha pra cá. Em Olinda, é. E Rui Sarinho, um grande radialista, que foi o primeiro diretor. Rui Sarinho foi o primeiro diretor da Rádio Papacás. Esse Rui é daqui. É, lá em Olinda, lá de Olinda. Aí Rui Sarinho era quem eu mandava uma notícia para ele lá na gráfica. Em Olinda ele fazia. Aí eu liguei para ele, para Rui Sarinho. Disse, Rui, aconteceu isso, falta energia em Bom Conselho, houve um tumulto nos colégios, e o pessoal e os alunos do colégio Ceru fizeram mau tumulto no mundo. Não era Ceru, era Frei Frei Caetano, né? Aí, quando o jornal chegou, vândalos do colégio Ceru, aí ficou uma confusão. Vando do colégio Frei Caetano. Mas distribui esse jornal. Eita! Não, e foi ele que botou o Vândalo, no caso, lá, não foi? Foi, ele foi na manchete. Ah, entendi. Para chamar a atenção mesmo, Entendi. Aí eu digo, eu vou distribuir o jornal. Na próxima quinzena eu justifico O Van. coisa normal. Coisa normal. É. E aí? Soltei o jornal. Pô. E esse jornal ainda tem aí, né? É? Você tem a cópia desse jornal, né? É. Aí, nessa época, a gráfica que eu tinha aqui, eu não fazia o jornal aqui, mas tinha uma gráfica aqui na Praça da Bandeira. Na Praça da Bandeira. E tinha um menino que fazia a limpeza lá, que disse, Sr. Luiz, o colégio, o Ceru, vai fazer uma passeata de protesto contra o jornal. Eu posso sair? Pode, filho, pode participar, não tem problema não, pode participar. Por causa da publicação. Por causa da publicação. Mas antes disso, os diretores do Ceru estiveram lá na gráfica, com o jornal na mão, isso aqui, é o que eu disse, isso aqui. Eu justifiquei que foi isso, aquilo. Não justifico, eu digo, vocês façam a nota que vocês quiserem, que eu publico. Me manda, eu publico de graça. Eu dou o destaque que dei nessa notícia. Publica nada, bem, aí já é um problema de vocês. Aí, bem, aí vem a passeata, aconteceu a passeata. Aí, bicho, aconteceu a passeata da Rua 15. Direto Rua 15, né? Subiram ali, 7 de setembro, vieram para a Praça da Bandeira, em frente a sede. Que era gráfica. A gráfica. E lá na praça está um caminhão com tudo que é de Jaciara, Valmir, tudo discussando, protestando. Também da história do jornal, eles também? Eles também estavam falando... Mas se o Ceru era dirigido por eles. O Ceru o Ceru sempre foi tido como a escola de Valmir, que foi Valmir que trouxe. Eu sei. E ele lá discussando lá, e ele lá na praça discussando e metendo o sarrafo no jornal. E o jornal devia fechar e o dono ir embora. Eita! Conselho. Nessa época, Ivan ligou para mim e a rádio Papacás está transmitindo. Tudo ao vivo. Ivan ligou para mim, Luiz, Cléber, tá vindo? Estou ouvindo tudo isso. É um direito deles, né? Aí fizeram esse carnaval todinho. Aí na outra edição nós justificamos o erro que os alunos tinham sido do Frei Caetano e não do Ceru. Eita, o cabo mudou a escola.
Quer dizer que existia esse erro, o cara era para ter colocado Frei Caetano e botou Ceru. Por isso que eu estava aqui confundindo. Tinha sido Frei Caetano. Não, foi Frei Caetano. Aí Foi Frei Caetano que bagunçou. Então, na verdade, eles tinham razão, né? Só que você agora não tinha mais o que fazer. Não aceitaram a justificativa. Que já era política. Já era a política funcionando aí. Ah, verdade, verdade. E outro, pediram o fechamento do jornal e que o proprietário fosse embora. Mas esse pedido de fechamento, eles estavam pedindo na sociedade ou alguém? No discurso lá no palanque. No discurso, alguém tinha autoridade de fechar o jornal? Eu sei, eles queriam fazendo a pressão política mesmo. Aí na eleição seguinte, nós justificamos o erro e eu escrevi uma matéria, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E pronto, acabou, morreu boi. Mas e aí, quando você escreveu a matéria na outra semana, você falou que os safados desmando era de Frei Caetano? Não é? Quando você escreveu a matéria para... Não, o próprio jornal já trouxe na primeira página, com o mesmo destaque que foi dado na primeira notícia errada, nós demos justificando. Entendi. Na escola é aqui, ó, os maloqueiros é daqui, do Frei Caetano. Mas aí os maloqueiros fizeram alguma coisa, não, do Frei Caetano. Mas o pessoal do Frei Caetano ficaram calados, não quiseram... Nada. Não quiseram pegar a história do errado, protesto, não, né? Errado. Mas, rapaz, eu ouvi isso. Mas é sempre assim, quando você não agrada... Hoje não, há muitos anos, você tem pessoas que não leem o jornal porque criticam o governo. Digo, não tem problema, elogie, assine que eu publico, né? Pronto, né? Não é simples assim. Tem problema. É simples, não. É só publicar. Saiu uma matéria lá, você dizendo, não sei o que, a ponta do açude tá sem pintar. Aí o cabo é pró-governo, não gosta. Agora não tem como, imprensa nenhuma, imprensa independente, graças a Deus nós somos. Independente, sim. Não venha com o negócio, vou pagar para sair. Não é que nem um pouco arte, é independente. Não existe. Sai o que deve sair. Certo? Já vai, velho. Já, não. Ó. Aí quer dizer que, assim, não tem esse negócio de pagar para contar a história bonita, não, né? Não funciona, não. Crítica mesmo, tá errado. E acabou, assim. Gosta, não gosta, pra mim não é diferente. Você tem história, tem 32 anos de jornal, tem essa história que você falou aí, a essa altura do campeonato não ia mudar a filosofia do projeto. Pra mim é diferente isso. Eu quero dizer que a coisa está errada e provar que está errada. Isso. Porque não entra na cabeça de ser humano nenhum que gosta de sua terra, que gosta de sua cidade, para elogiar um governo como o de Danilo Godoy. Não tem como elogiar. São 8 anos dele e 2 do João, ou 2 ou 3 do João. 10, né? E você diz, o que é que tem feito de real para explicar na história de Bom Conselho? Desses cidadãos que estão passando. Então, quer dizer que nesses 10 anos... E querem enganar o povo com cesta básica. Cestinhas básicas. Não existe isso. Não é nem o sextona. Certo? E outro faz uma distribuição... A pessoa mora no Alto de Santa Terezinha, vem distribuir aqui na Rua Manuel Bandeira. Não, agora assim... Tá, Só para saber que está sendo distribuído. Pronto, Tenho respeito com o povo. Respeito. Porque assim, eu pego nesse gancho aí... Vou continuar vai publicar. E não tem como eu elogiar. Não tem. Muitas vezes eu tenho até pena de um João, coitado, que entrou nessa seara toda. Não deixa de ter levado vantagem. Sim. Não deixa de ter levado vantagem. Mas para elogiar, não tem o que elogiar. Não tem o que elogiar. Ele botou esse retentor de velocidade ali. Obrigação dele há muitos anos, não é de agora não. Esse negócio que ele colocou aqui na esquina aqui? É. Mas já apareceu pai para a obra, né? E foi? Já tem pai para a obra. Então são essas coisas que você não tem como. Agora, assim, pegando esse gancho aí, eu também quero fazer uma crítica. Aproveitar, fazer uma crítica, já que é assim. Esse negócio assim, eu moro na Cidade de Deus, lá na comunidade que é afastada. Eu tenho pena de Deus, sabia? Porque pegam esses lugares assim, bota o nome dele, diz que é dele. Porque ele não tem nada a ver. Tem nada a ver, não. Nada.
Como eu moro na comunidade Cidade de Deus, ela é um pouco afastada de Bom Conselho. Lá eu chamo de cidade paralela. A minha cidade é paralela dessa aqui. E é muito discriminada. E o que acontece? Como é uma comunidade de pessoas carentes, muita gente dali é beneficiada por essas cestinhas que o senhor falou. Cara, eu achei, assim, eu faço até um apelo ao governo, cara. Pelo amor de Deus, vocês têm condições. Nessas comunidades tem associações. Eu acredito que deve ter carro para levar nas associações. Né? O pessoal desse de pé, que nem desse da Cidade de Deus, da Serra, da Pipoqueira, lá do bairro 13, já foi distribuído na ABB e agora está sendo aqui na Casa Branca aqui. É justamente o que você está falando, é para mostrar, para haver uma aglomeração, né? Para dizer que nós temos números. De respeito ao ser humano. Exatamente, eu concordo com você, eu não discordo não, literalmente. Porque esse negócio, se Deus quisesse, Deus não envolvam Deus. Deus não tem nada a ver com isso aí não. Deus não tem nada a ver com essa patifaria de vocês não. Entendeu? É porque é interessante fazer um negócio desse, porque assim, realmente tem gente, e é a grande maioria, eles têm até vergonha de buscar. Porque assim, eles veem como... E é uma humilhação, de uma certa parte. Tem vergonha de buscar, eu já vi gente lá com óculos, com máscara, todo camuflado, mas que é justamente para ninguém ver ele, para não ficar com vergonha, né? Então, assim, realmente, eu acho que a palavra é essa mesmo, coitados. E eu acho até um peso nessa palavra, que eu não queria que eles fossem coitados. Eu queria que esses coitados abrissem a mente. Porque imagina aqueles coitados... Que é o principal. Aqueles coitados, né, que é entre aspas, aqueles coitados, imagina aquela aglomeração de gente protestando e dizendo... Mas eles já usam o inverso. Eles, essa gente que a gente está se referindo, que não respeita o ser humano, eles já acham que a coisa tem que existir para ficar independente. É a dependência que eles querem. É o modus operandi que eles têm justamente para aprender, né? Eles querem a apelação. Uhum. Eles querem que o cara, que muitas pessoas dizem, não, mas se a gente mudar, o outro não dá. Não, todo mundo, todos eles dão. Todos eles Como dão. assim, se mudar? O poder, o governo, ele tem que ter essas verbas para fazer essas doações. Uhum. Agora não precisa ser tão humilhante. Não precisa ser tão gritante assim para mostrar assim nós estamos fazendo. Né? E também é preciso que a pessoa... Tem um detalhe, que tem a camisa amarela que eles dão. Ah, não. Né? E tem que ir fardadinho. E os os que não vão que nem um canarinho. Um dia passou uma que foi receber e jogou a camisa amarela fora. Por coincidência, jogou aqui em frente à Gazeta. A Gazeta não tem nada a ver com a história. E está guardada ali. Mas, rapaz, eu não acredito não. Mas logo de frente da Gazeta, isso guarda, vai virar sebo. Está lá guardado. Para a história do jornal. Então, jogou por quê? Com vergonha. Com vergonha de andar no meio da rua, né, de andar no meio da rua com aquela camisa. Eu acho que assim, eu vejo aquela camisa como carimbo. Mas é o carimbo. Tanto para receber, e como também no dia da eleição. No dia da eleição, você sabe que é isso. Eles dão um valor determinado para a pessoa, além de votar, vestir na camisa. Então, pelo amarelão que você assiste as pessoas passando, você já sabe que a coisa funcionou na base do toma o dinheiro e vai votar, agora viste essa camisa. Agora, nesse caso aí, eu acho que a história do cara no dia da eleição, acho que já justamente... Aí já engloba, não é bom, no meu ponto de vista não é mais bom conselho. Engloba todo, engloba o país, é o modo operando dos políticos fazer, né? Mostra força, porque é uma estratégia política, por quê? Porque o cara que sai para votar indeciso, eu voto no estadual, por exemplo, eu voto no estadual, aí eu desço daquela rua ali para chegar na praça e eu vejo de longe. Eu estou indeciso. Aí tem aquela história, eu não posso perder meu voto, eu tenho que votar no que ganha. Aí tá aquilo quase tudo amarelo, 3, 4 azul, ou vice-versa, independente de que seja a cor e tal. Aí o cara diz, não, eu vou para aquele lado dali, porque ali aqui vai ganhar. Mesmo aí não tem nem apreço, nem simpatia com o candidato. Mas ele tá vendo que existe uma força,
visual que ele tá vendo ali, olha, rapaz, eu acho que eu vou para aquele amarelo ali. É justamente isso aí. É estratégia política, desde quando o mundo é mundo, né? A política é justamente isso. Mas, rapaz, e aqui tem história, né? Aqui tem história, não é pouco não, mas nós mudando um pouco aqui para esse acervo que tu tem aqui, Luiz. Agora aqui é um acervo sensacional. Gente, vocês vão ficar com as imagens aí também desse acervo que ele tem aqui. Aqui tem bastante coisa. Maurício já fez as imagens aqui, vocês vão ver aí as coisas que tem aqui no Jornal A Gazeta. Eu vou aqui pegar uma peça aqui. Cada uma peça dessa aqui, cada uma dessa aqui tem alguém que trouxe, tem uma história, tem um significado. Eu vou escolher um aqui para perguntar um pouco aqui. Pronto. O Maurício gostou muito desse avião. É porque o Maurício trabalha com dronezinho, né? E aí o Maurício ficou bestalhado aqui com esse avião. O que é que não fica? Isso aí é o famoso teco-teco. Me conta a história desse avião. Antigamente era. Quem foi que trouxe esse avião? Chegava aqui muito. Há muitos anos passados chegava aqui o filho de Gervásio Vieira Pires, Hulk. Ele pilotava avião, de vez em quando ele vinha aqui com um teco-teco. Ele vinha para Bococelli num desse. Um teco-teco. E quem é esse filho de Gervásio Pires? Gervásio é daqui? Gervásio Pires era o homem da UDN, era aqui, adversário de Zé Abílio. De Coronel Zé Abílio. Político. Político, sim, da UDN. Eu não ouvi falar. A UDN era o quê? É? A UDN é o quê? UDN, União Democrática Nacional. Eram dois partidos. Eram só dois partidos que nós tínhamos. PSD. Sim, PSD, na época. E agora hoje tem partido, tem mais partido do que gente. Mas naquela época você era da UDN ou do PSD. E se você trocasse de partido, você era um traidor de pátria. Eita, hoje daí. Hoje você troca com a maior facilidade do mundo. Não, com uma facilidade. Depende do dinheiro que você né, da parceria com os outros. Mas esse aqui, quem trouxe para aqui? Não, isso aqui, essa aqui eu adquiri lá no Recife. E eu não foi nem que eu adquiri, as pessoas sabem que eu gosto, sabem que eu tenho isso aqui. Quando eu compro e traz para cá. Entendi. Vamos trazer uma lembrança do Bom Quarto para aqui também, né? E aqui, ó, o avião, era o Teco-Teco que chamava esse modelo? O avião que o Maurício ficou apaixonado, olha, arretado isso. Aí, essa aí é uma máquina, essa aqui, não. A máquina fotográfica da Lambi Lambi. A máquina fotográfica. Você já ouviu falar do Lambi Lambi? Não, o nome era... Bota a mão assim para revelar. E bate na feira? Sim, mas eu não sabia que o nome era Lambi Lambi, não. Chama Lambi Lambi. É porque assim, essa máquina aqui eu lembro da do Seu Madruga, que o Seu Madruga tem uma, né? Que ele tem um pano, Veja o avanço, hoje você está com... Não, justamente, para você ver, hoje a gente está com, né, um negócio totalmente digital, sendo gravado ali. E esse aqui é uma réplica da, como é o nome dela? Lambi Lambi. É o Lambi Lambi. Olha, que negocinho bonito. A maioria das fotografias era tirada nela. Aí. A Lambi Lambi é aquela que sai na foto na hora? Né? Imprimia na hora. O cara bota as mãos lá dentro. Era o segredo, era aquelas mãos ali. Não, aqui não vou revelar o segredo, não. Eita, Luiz Clério. 32 anos de jornal do Jornal Gazeta. Luiz Clério, e seu pai, como é o nome do seu pai? Lúcio Duarte. Lúcio Duarte. Lúcio Duarte foi político também, Aniversário de Zé Abílio. Também. Mas espia. Político também. Zé Abílio tentou levá-lo para o PSD, mas não conseguiu, não. Ele sempre foi fiel a Gervásio. Né? Porque também quem foi adversário político dele na época foi Padre Alfredo, não foi? Padre Alfredo era político. Adversário de Zé Abílio. E chamava ele de amarelo. Porque Zé Abílio, mesmo ele sendo adversário, Zé Abílio morava ali no Oitão da igreja. Certo. O bangalô dele, onde hoje é o café. Isso. E ali era a casa de Zé Abílio. Quando ele recebia político, ele recebia o governador, ele recebia tudo. E ele saía dia domingo da casa dele para assistir à missa. E mesmo assim o padre Alfredo criticava Zé Abílio. Dentro da missa? Na missa, no sermão. Durante o sermão. Durante o sermão ele criticava. E aí tinha umas contribuições. Quando o padre Alfredo pedia contribuição para alguma coisa, que tinha lá, ele ia ler quem contribuiu com donativos. Quando tinha Zé Abílio... Ele pulava o nome? Não, ele dizia Ismênia Tenório. Eita! Que era a mulher de Zé Abílio. Dona Ismênia. Ele não...
Ele ia... Aliás, Dona Hermínia que já morreu, né? Que tem uma Dona Hermínia também, que É acho a que é esposa filha. dele, a que tá aí é neta. É neta, né? É neta. Mas, rapaz, ele não falava o nome dele, porque se tivesse falando o nome dele era política, dava fazendo política pra ele. É. E tinha essa rixa. Isso é, e Padre Filho disputou uma campanha eleitoral para prefeito de Bom Conselho. Perdeu pra Zé- ele. Zé Abílio. Perdeu pra Zé Abílio com pouco, 60 e poucos votos. Perdeu lá Alguém me disse que foi 65 votos. Não sei. Ah, Flávio me disse. Flávio, lá do café. Foi um negócio de 65. Um negócio de 65 votos a diferença. E aí, assim, a história é interessante. É porque a gente tá para fazer um documentário, umas histórias da história do Padre Alfredo, né? A gente tá resgatar um pouco a história dele. E aí, já venho escutando aí muita gente, né? Pegando alguns fragmentos aí de história. E me disseram que ele andava armado. Na época ele era um padre militar, era. Ele era um padre que foi do militar, exército, militar. né? Militar. Né? Teve uma importância muito grande para a história dos índios da região, foi? Ele defendeu os índios totalmente. Ele já saiu daqui para falar com o presidente da República, Getúlio Vargas. Sai daqui para Em falar defesa dos índios. em defesa dos índios. Principalmente a Rainha Isabel, Águas Belas. Águas Belas, de Palmeiras do Rio. Que englobava tudo isso aqui, né? Tudo. Nossa região, que era uma coisa só. Que foi Ele tomou conhecimento que o delegado aqui tinha uma palmatória para dar nos presos. Ele foi lá e tomou a palmatória do delegado. Ele não- tá boba da agulha. Então o Você cabelo já tinhoso. esteve lá no Memorial do Padre Alfredo? Não, Não esteve? não. Você precisa ir. Onde é o memorial do Padre Alfredo? Na casa do Padre Alfredo. Não tem a ermida? Na casa lá. Ah, sim, Não tem a sim, ermida? sim. Vizinho tem a casa. Eu estou para ir lá. Que as parentas dele montaram lá. É, É um né? negócio extraordinário. Lá tem de tudo. Tudo que o padre usava. O padre... Ah, pois vai ser arretado eu ir lá. Isso a gente vai Mas lá. lá você pode. Você não pode fazer a história de Padre Alfredo Sem filmar lá. ir lá. Não, lá ainda tem que ir, com Vai certeza. começar da ermida, Que foi no tempo que a dele. ermida foi ele que construiu. Eu vi a história também que aqueles cruzeiros que sobe, foi cada um cruzeiro daquele foi uma pessoa da sociedade que bancou. Foi. Você sabe um pouco dessa história, quem foi, alguns que Eu tenho no jornal tem a relação dos tem, né? donativos. Tipo, quem tinha condições Quem doou, bancavam na quem época. doou os cruzeiros. E a igreja foi ele que construiu naquele formato, daí porque é ermida, o formato dela, né? Aham. E vizinho à ermida, ele fez a casa dele, que é a casa de repouso. É a casa de repouso e como ele era assim, se eu for olhar assim, como ele era militar também e defendia os índios, tinha lá suas tretas políticas, lá onde ele morava era um lugar estratégico também. Era um lugar estratégico. Mas é o espaço local que ele E ali em cima você via de cara tudo. vê a cidade Tudo, quem sobe, quem desce. Né? Tipo, você tá Mas lá e você vinha se alguém vindo, conhecer você o via. Memorial Padre Alfredo. Não. É Só aí de onde, fora. onde entra também a história. Na inauguração da casa do Padre Alfredo, do Memorial, foi pedido ao prefeito do Danilo, que na época que ele estava começando, para ajeitar a estrada. Aquele Para acesso. chegar lá. Você cuidou? Você se comprometeu, mas não cuidou. Não. Não é? Porque a vida de muita gente ia à ermida e ia à casa memorial. Porque o memorial também precisava que tivesse uma pessoa que Para cuidar, abrisse, para virar um ponto fechasse, turístico. explicasse o que era. Mas para ter isso é preciso ser do Governo. governo. Porque Quem vai dar manutenção. Pagar o cara para ficar lá. E aí então não houve interesse do também governo. não existia. Não, ele foi lá no dia da inauguração. Eu acho que nunca mais ele foi. O João, não sei se o João conhece. Mas rapaz, Eu chego até dele, não sei nem se todos os vereadores conhecem, né? Porque aí. Mas é um local que a estudantada, os meninos de colégio, deviam sempre ir lá é porque conhecer. não há um incentivo, para né? conhecer tudo isso. Não há um incentivo. Para tudo é preciso ter incentivo. Se não tiver, ninguém faz, né? Por que nós não temos banda de música? Não tem o quê? Uma banda de música? Banda de música. Por que nós não temos uma banda de música? Aqui? Sim. Mas como assim, em qual sentido de banda? Tem umas bandas aí que os caras estão montando aí banda. Não, a banda de música é aquela que De orquestra, você fala? É? Uma banda de orquestra, o quê? Uma banda de música que tem todos aqueles instrumentos que o pessoal toca, né? Não é essa banda, não é a banda.
Você tá falando em qual Que sentido? tinha o nosso maestro aqui era Zé Poluca. Zé Puluca. A banda tinha a orquestra Vila Boas, era dele. Orquestra Vila Boa. Então, assim, você fala quando tem... Mas eu lembro também aqui, há uns 15 anos atrás, que tinha uma orquestra de Bom Conselho. Que tinha uma banda de orquestra de Bom Conselho. Não é uma opinião da orquestra, é uma banda, porque é chamada banda de música, é aquela que tem aqui todos os músicos que tocam, cada um toca um instrumento. Não é? Hã? Cada um toca um instrumento e eles juntos fazem a banda. O chamada banda de música. E eu não sabia, não. Hein? Eu não sabia, não, que a banda tinha esse nome. Hoje tem banda de tudo, né? É, específica. Não, hoje tem banda de tudo e hoje tá com a tecnologia também. Você pega um computador e só bota a voz e o computador faz o resto. Cada um toca. Aposenta um pouco o músico essa tecnologia, né? Tá ficando mais raro. Tem alguma história de Lampião? Tem alguma história de Lampião aqui, das histórias, que Lampião passou muito por aqui. Inclusive dizem que Lampião Ele vinha, né? era parceiro Zé Abílio. do Coronel Zé Abílio. Era um hóspede. Era ótimo. Não era parceiro, era um hóspede Zé Abílio. Mas era parceiro, né? O cara vai botar o cabo dentro de Quando ele casa. precisava cuidar de alguma coisa, ele vinha aqui e consultava o coronel. Era, né? O coronel, porque naquela época também tinha coronel de patente, que era militar, e tinha o coronel que Era era. de tudo de patente, que o governo, normalmente o governo federal não guiava, né? Ah, então justamente, tinha o coronel militar e tinha esse que o governo não nomeava. Não tinha nada de Forças Armadas. Ah, não tinha não, né? Ah, então era tudo assim. Determinada. O governo indicava. Ter dinheiro. Ah, justamente porque tinha dinheiro, tinha força na região. E quando o cara. Como é que diz? Agora fugiu o nome aqui. Eu esqueci agora a palavra que eu ia falar. De patente. Quando eles nomeavam, era justamente para ser um representante político. Autoridade. Era uma autoridade política. Autoridade total, mandava em tudo, mandava em tudo. E era. Mandava em tudo. Chico. O governador deu a parte, já era. Quem manda agora é ele. Aí tudo que ele queria pedia diretamente ao governador e o governador atendia. Entendi. Então quer dizer que na época dele, ele era uma das autoridades máximas, ele com o padre, digamos assim, né? Da região aqui, na época de Coronel Zé Abílio. Zé Abílio era um coronel. Ele teve um coronel em várias cidades do interior, né? Bom Conselho, Limoeiro, tem outras cidades aí que sempre tinha um coronel que mandava na política. Era do PSD. E não era só na política bom conselhense, por exemplo, era... Não, a influência mais era no município, né? Ah, O entendi. limite era o município. Ele... Quando eu fui fazer o arquivo do Padre Alfredo, vou ter que conversar sobre a história dele, política, com o Padre Alfredo, do coronel. E o coronel vai entrar nessa história querendo ou não. Ah, Não tem como não entrar. Sempre entra. Não tem como não entrar. Seja a história do coronel, entra Zé Abílio, entra o padre, entra Zé Abílio, entra Justamente, e tem a história que ele disse que o coronel morava do lado da igreja, né? O coronel ia sair uma vez, aí disse que o padre chamou ele de amarelo, não sei o quê. o padre Não era- estava verde e amarelo. Amarelo, aí ele disse, aí o coronel disse, ô seu padre, o seu problema é que eu não me intrigo do senhor. Teve essa história, você sabe, né? Você pode dizer o que quiser, né? Politicamente falar mal, mas eu não me intrigo do senhor, não. Então já era uma estratégia também dele, para não... Padre Alfredo foi capelão do exército. Capelão, e capelão é o quê? Capelão é um padre que vai que emprega dentro da tropa, acompanha as tropas Aham. na guerra. Na guerra ainda não tem de Sim, baixo. sim. Tem o capitão. Capelão do exército. Ele era um padre militar. Aqui tinha força. dificuldade do transporte antigamente, eu tinha aquele carrinho Ford, aquele carro velho Ford, que levava o padre Alfredo para celebrar a missa em Rainha Isabel, Sim. no Logradouro, qualquer distrito Sim, do sim. povoado, ia o padre e nós íamos com ele. Por que nós íamos com ele? Porque eu era coroinha, eu era acólito, eu ajudava a missa. Aham. Né? Então você conheceu o padre de perto. Ah, sim. A gente ia assistir, eu e meu pai, a gente ia ouvir a novela do Leite Nascer no rádio do Padre Alfredo, que era igual aquele ali, aquele filho ali. Aquele qual?
esse pequeno aqui. Vamos deixar essa imagem aí com ele aí, essas imagens desse que ele tá falando aí para vocês. O padre ia para Rainha. Caldeirão do Guedes. Caldeirão do Guedes. E o delegado que chegou aqui, um delegado novo que chegou aqui, sabendo dessa que o padre tinha essa facilidade de transporte, Sim. precisava ir lá, aí pediu uma carona ao padre. O senhor pode me dar uma O carona? delegado. Delegado, Certo. delegado. Aí o padre disse, não, pode aí sentar, vamos embora. Lá no meio do caminho, o delegado passei Fazer uma média agradável ao com... padre, É. achou de falar de Zé Abílio. Foi falar do adversário político para ganhar um conceito com o padre. Aí ele mandou parar o carro e mandou o delegado. Olha, eu vou ler. Com a gente não vai. Eu soube dessa história, só que é o seguinte, eu soube dessa história, eu não sabia que era um delegado, era uma pessoa comum. Foi delegado. Olha, muito mais pesado aí o negócio. Então quer dizer que aí eu soube que ele disse, desça, porque só quem Eu fala posso- mal sou eu. Só quem fala mal do coronel aqui sou eu. Só quem fala mal sou eu. E o cara era o delegado, bicho. O Padre Alfredo era brabo, assim, do seu ponto de vista. Era uma pessoa. Não, que eu falo brabo é aquele cara ele valente. sabia usar a autoridade quando necessário. Entendi. Então era inteligente, educado. Tem um fato que aconteceu aqui em Bom Conselho há muitos anos passados. Como diz a história, eu era garoto. Chegou uma. João Presideus era o dono do Cinema Rex. Sim, já ouvi falar muito dessa história. E anunciou a exibição de um filme que, na época, o padre achou que ele não devia apresentar. Porque era um filme que tratava já da avançada ciência a formação da criança, né? O padre disse que não era para ele passar. João Presideus insistiu e passou o filme. Como ele no sermão dele da igreja aconselhava o povo a não ir, com pouquíssimas pessoas no cinema, meia dúzia de pessoas no cinema. Nisso apareceu uma troupe, você sabe o que é a troupe? Não. Um negócio de vários artistas, Uma tropa é uma reunião de artistas. para apresentação na cidade. Certo. E sempre que vinham aqui, alugavam o cinema para se apresentar. Né? Aí o padre Alfredo chamou o João Presideus com raiva, porque o padre Alfredo tinha combatido o filme que ele ia passar. Aí o padre chamou os caras e se apresentaram dentro da igreja. Aquele primeiro galpão, aquele era o primeiro espaço da igreja, galpão não, aquele primeiro salão da igreja, eles se apresentaram ali. Mas não foram pro cinema. Botaram uma cortina no altar-mor e eles se apresentaram ali. Rapaz, o padre tem história, viu? Na história da construção. Aquela igreja de Águas Belas foi ele que fez também? Foi. A igreja de Águas Belas, que eu sou a matriz. Aí tem várias igrejas aí. Tem que ir atrás dessas igrejas. Rapaz, que sensacional um pouco. Eu nem sabia que eu ia falar um pouco da história de Pau da Frente. Cadê aquele lampião que tu pegou ali? Sim. Foi-se embora. Pega aquele coisa ali, por favor. Esse de ferro aí, sim. Eu gostei desse trabalho aqui. Um presente também. De quem? É o que você faz. De quem foi que lhe É o deu? que você faz. Quem foi que deu? Você lembra quem foi que lhe deu? Foi Quem foi que trouxe pra você? a cunhada de minha filha. É sensacional aqui. Isso aqui só, o que muda é só a máquina de solda. Aqui é outra solda. Mas é da hora, gostei, ó. Um trabalho aqui parecido. Na verdade, um trabalho do mesmo que eu faço. Né? Só muda o maquinário, mas aqui, ó, da hora demais. Essa E pessoa. o tamanho, né? Da hora mesmo. Isso. Aqui tem um arquivo. Então é isso, gente, olha. A conversa aqui tá boa. Vamos adiantar aqui o final, né? Conversando um pouco aqui da nossa história, né? Na nossa história de Bom Conselho aqui. O que se falou aqui foi história de Bom Conselho.
e mais nada. E eu gosto muito de história. Esse aqui é um dos podcasts, para mim, um dos podcasts de mais relevância de alguns que eu estou fazendo. E que é alguns que eu estou fazendo que vai para virar um conteúdo histórico mesmo. Por exemplo, um pouco da história de Frei Dimas, que a gente está fazendo. Coisa de Antiógenes. É coisa de Antiógenes. E eu disse, vamos fazer uns podcasts voltados para a história de Frei Dimas. Depois a gente pega todos eles, né, dá uma filtrada e vai fazer um livro. Quer fazer um livro pegado justamente da história. Aí os próximos podcasts falando da história de Frei Dimas são pessoas que conviveram com ele. Tipo, por exemplo, Bia Ferro. Né? A história de Bia com Frei Dimas. Ela vai contar a história, né, uma parte dela. E vai ter Alexandre Tenório para fazer também. Enfim, nós estamos terminando esses 4 podcasts que a gente já tinha marcado aí, que a gente falta até. Esse é o segundo, tem mais 2. Depois nós entramos na história de Frei Dimas até nós pegar assim, esse pessoal todinho que teve o contato com o Frei Dimas, né? Sendo agora que o Antiógenes também conseguiu trazer os restos mortais. Muito importante para ele trazer os restos mortais para cá de Frei Dimas aqui para Bom Conselho. É de grande relevância para ele. Ele foi um cara que teve influência, né, na educação dele por Frei Dimas. Ele fala muito bem de Frei Dimas. O Frei Dimas revolucionou, né? Revolucionou. A Ele educação, por revolucionou exemplo. lá em Bom Conselho. Você conheceu o Frei Dimas de perto também? Não. Não. Não, quando eu morava nessa época, eu não morava aqui não. Mas você falou lá no começo, mas ele morreu agora há pouco, né? Sim, eu vim ter contato com o Frei Dimas no governo de Daniel, quando ele começou a fazer. Ele trabalhou na Secretaria de Cultura, alguma coisa assim, foi nessa época. Foi. Foi quem conheceu o Frei Dimas. Pois é isso, meus amigos, olha, vamos deixar aqui as considerações finais aqui do nosso Luiz Clério aqui, né? E para a gente finalizar esse podcast aqui, que seja que futuramente a gente pode fazer outro nessa pegada também. Mas é isso. E as imagens aqui, vocês vão ficar com as imagens aí também do que ele tem aqui, do material que ele tem aqui, do acervo. E o que é que você acha de um projeto desse audiovisual para a cidade? Você que já vem registrando em papel, digamos assim, jornal. É de muita importância, muita importância, principalmente na época de hoje. Porque agora da cidade, você para conhecer a cidade de Bom Conselho, você tem que, como diz a história, você tem que andar muito. Né? Tem que andar muito. E Bom Conselho, em cada setor tem uma história diferente. Mas é importante, esse trabalho é muito importante. E temos que divulgar Bom Conselho, principalmente para quem mora fora, quer que dá mais valor. Exatamente. Você, quando mora fora, a loucura é Bom Conselho. Eu que o diga. Quando eu Agora, morava quando fora, eu não aqui- podia ver uma foto do que eu ficava doido. Agora assim, quando chega aqui, Quando chegar aqui, começa a conviver. As pessoas, não, tanto faz como tanto fez, não. você Não a questão que nós estamos defendendo, que não defende tanto quanto deveriam defender. Aham. Porque se defendessem a cidade como deveriam defender, não se elegia tanta carroga. A coisa era diferente. Não se elegia. A gente aqui tá de frente ao cuscuz, né? Que está abandonado, né? Eu nunca gostei desse cuscuz. Não existe. Por que vinha esse nome Por cuscuz? que não existe? É pelo formato que tem. Não tem esse formato. Entendi. Parece um cuscuzinho. Aí acharam que é cuscuz. Não tem É nada centro a ver. cultural. Uma obra dessa de muita importância é cuscuz. A mesma coisa do outro que é o monumento ao centenário da cidade, é o monumento de centenário do município, chamam de picolé. Não é, bicho. Quer dizer, Mas porque ele parece um Enquanto picolé. existia essa mentalidade, Aham. Entendo. e as pessoas aqui não se preocupam com nada, não. As pessoas aqui ficam. A rua é José, José Amaral, aí botam José do Amaral. Aí é. José do Amaral já é apelido. Não tem o Du. Não tem o Du não, enfim. Botaram o Du no meio aí. Já é do Amaral. Agora assim, voltando para aquele monumento lá do picolé, que é conhecido como picolé. Foi o centenário de quê? Primeiro centenário do município. Então quer dizer que aquilo ali foi Centenário de fundação do construído município. no primeiro centenário. Foi. Foi construído aquele monumento. Nele tem feito uma história do caçador, do Bom Conselho também, da caça, É. de papacaça, né? É.
A gente, inclusive, eu tô com um projeto aí de Papa Casa, vai ver se a gente implementa aí. Vamos terminar. Então é isso aí, vamos finalizar aqui, né? Vamos finalizar aqui que seu Luiz Clério aqui tem umas coisas dele para resolver aqui, né, seu Luiz Clério? Aquele monumento é o monumento ao centenário, primeiro centenário da cidade, imagina, primeiro centenário, Picolé. Agora, tudo por quê? Ele tinha uma placa identificando, né? Monumento ao primeiro centenário. Certo. O governo fala, o secretário tal, blá, 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 blá. A maluca começaram a riscar e a placa ficou toda riscada, né? Aí tiraram a placa para fazer o quê? Para recuperar. Aí não botaram mais. Não botaram mais. Aí lascou. Deve ter sido vendido no peso, né? É o que identifica o metal, monumento. né? É. Então, depois disso, nada. Então, você imagina o seguinte, veja, aquele monumento foi feito no último ano do primeiro gestão de Gervásio Matos, 1992, ano do centenário de Bom Conselho, certo? Sim. Então tiraram a placa no governo no governo de Eldário. A placa saiu no governo de Eldário, que era para consertar. É. Não voltou mais, certo? Então teve Eldário. Aí passou o Judite. Gervásio substituiu Eldário, que o autor da obra podia ter colocado, né? Uhum. Então, vereadores passarem todos os dias, secretários passarem todos os dias. Pô, vou botar uma placa aqui dizendo, pelo menos, que representa o centenário do município. Deve ter dado. Aí chega uma pessoa estranha, um viajante. Sim, um turista. Visitante, fica olhando, né, o monumento com a escultura do caçador, tudo bem, e se pergunta, por que isto aqui? É verdade. O porquê, não tem dizendo. Aí vai passar um menino e filho, o que é isso aqui? É um Aí picolé. o picolé. É verdade. Quer dizer, e fica por isso mesmo. Não entra na minha cabeça que um prefeito, Que é importante aquele monumento. um secretário, um vereador, pô, vamos botar uma placa aqui, né? Mas... Você já falou, com certeza já deve ter falado isso no jornal, né, você? É? Com certeza já deve ter publicado algo sobre falamos isso. demais. É a mesma coisa daqui do cuscuz. Por que cuscuz? Não existe isso. É isso aí, cara. E vamos embora finalizar? Galera, podcast sensacional aqui com o Luiz Clério aqui diretamente da sede do jornal Gazeta. Redação da Gazeta. A redação da Gazeta aqui. E é feito, eu falei, vocês vão ficar com algumas imagens aqui, que esse lugar aqui é maravilhoso aqui. Eu tô aqui, mas eu fico bestalhado olhando para um monte de coisa aqui. Não é isso? Vamos embora, seu Luiz, muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado, sensacional a conversa. Para falar em bom você, qualquer coisa dispõe. Na hora. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!